E o vídeo de hoje é super festivo, porque a gente vai fazer um tour por esse salão de festas que a gente projetou para uma grande família. E o nosso trabalho aqui começou desde o projeto arquitetônico até a etapa de interiores. Então, realmente, todos os detalhes foram pensados para atender a todo o programa de necessidades que essa família passou pra gente. E a gente vai detalhar melhor para vocês ao longo do vídeo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também. Quando o cliente chegou até o escritório, o que eles tinham? Eles tinham esse terreno aqui, com uma casinha lá atrás e a piscina aqui na frente. E esse grande vão que não tinha uso nenhum. Então a gente aproveitou essa área sobrando para sim fazer o espaço do salão de festas. A gente também propôs a recuperação da piscina, porque aqui era uma piscina azul, a gente trabalhou, recuperou todas as infiltrações, fizemos a pintura, troca de piso e o resultado é esse. A estética, por exemplo, é um resultado que vem do encontro do gosto, né, dos três usuários, dos três irmãos, por exemplo. Alguns tinham a preferência de ter uma arquitetura um pouco mais contemporânea, mas também gostam daquele aspecto de sítio. Foi então que a gente uniu as duas ideias e fez esse telhado bem marcado, né, para lembrar até um estilo de galpão, mas também conciliando essa estética reta que a gente trouxe para a varanda um pouco mais contemporânea. Como a gente já tinha aquela edificação lá atrás, a gente pensou na organização do espaço para que os acessos não se conflitassem. Então aqui a gente tem essa entrada principal que a gente demarcou para ser o acesso de convidados para dias que eles forem utilizar esse espaço com pessoas de fora. Mas a gente também tem lá atrás uma conexão com a casa, que seria um acesso secundário para quem é da família e realmente precisa ter essa comunicação entre a edificação existente e essa nova que a gente trabalhou. E falando em organização, uma estratégia que a gente adotou para cá, que também foi um pedido dos clientes e a gente achou que solucionou bem a utilização do espaço, foi trazer uma área de churrasqueira externa sombreada. Então assim a gente tem a conexão direta dela com a piscina, que apesar de a gente ter uma cozinha completa lá dentro, que a gente já vai mostrar para vocês, a gente consegue trabalhar de diferentes situações, para diferentes funções. Então, se quem quiser fazer um churrasquinho na piscina e não quiser sujar lá dentro, a gente consegue separar bem sem interferir no espaço interno. E alguns detalhes da arquitetura merecem um destaque especial, como por exemplo, esse brise aqui. Aqui do lado, a gente tem o balanço e o acesso de convidados, lembram? Então a gente queria permitir uma certa ventilação, iluminação e criar um fundinho também para esse balanço, ao mesmo tempo que a gente bloqueasse essa passagem aqui, porque não era um fluxo que a gente desejava para o espaço. Então com essa estratégia do brise em madeira, a gente conseguiu setorizar bem onde é a circulação e ainda agregar mais valor para essa área do balanço. Além disso, a gente também desenhou todas as esquadrias, elas são em madeira, alumínio e vidro. E elas têm esses detalhes de bandeira inferior e superior fixa e a parte do centro, que é onde realmente a gente consegue abrir e ter a ventilação. Dessa forma, com a janela maior e toda em vidro, a gente consegue trazer ainda mais iluminação natural para dentro do salão. E lembrando daquela área externa que eu comentei que tem essa integração direto aqui com a piscina, ela também se estende para a área interna, através de portas divisórias que a gente consegue recolher ou fechar tudo. A gente permite essa integração ou cria um certo isolamento entre os espaços. Então, quando está tudo fechado, a gente tem duas áreas distintas, mas quando a gente recolhe tudo, a gente tem essa grande integração e amplitude entre os espaços. A estética de galpão chique se estende aqui para dentro também. Era uma coisa que também os clientes queriam, que essa forração ficasse aparente, assim como as tesouras. Então a gente tirou proveito disso e deixou toda essa estrutura de telhado aqui mais aparente possível e aproveitamos então para acoplar nelas toda a iluminação do espaço. Assim ficou bem intimista, né, com a iluminação ligada e sem um forro poluído. E a gente consegue também essa sensação de pé direito bem grande. Assim como todo esse madeiramento do teto que a gente trouxe na parte arquitetônica, na parte de interiores também a gente fez proveito da madeira que já era do cliente. Então a gente fez 3 mesas e ele fazia questão de que fosse mesão,
aquela mesa tamanho família mesmo, sabe? Porque ele queria espaço para 40 pessoas sentadas e acomodadas, fora o espaço do bar, que também foi feito com madeira deles. Mas aqui no bar a gente tem um acabamento diferente, aquele acabamento com as bordas meio rústicas, sabe? E olha só como fica bom esse acabamento. Uma graça para o espaço. Além desse mesão central que a gente tem para acomodar essas 40 pessoas, a gente também tem essas mesas laterais que servem de apoio, mas que a gente não queria que ficassem justamente com a cara de mesa lateral, como se quem estivesse aqui tivesse de castigo. A gente posicionou então acima dessas mesas arandelas, para a gente trazer um pontinho de luz e uma gracinha, para que essas mesas justamente não ficassem com esse aspecto de mesa secundária. O que move os encontros é a comida. Era uma coisa também que os clientes queriam, né? Era se reunir para cozinhar. E aí, a cocção aqui é que gerou algo diferente, porque se vocês notarem, a gente não tem uma cozinha muito convencional com bancadas paralelas. A gente acabou fazendo uma setorização diferente. E a setorização foi justamente para a gente atender a objetivos diferentes. A gente tem uma área de cozinha mais lá na lateral, que atende justamente a cocção mais do dia a dia, pratos quentes, enfim. E aqui atrás a gente tem a área de churrasco. Então aqui a gente tem uma ilha de apoio fazendo uma bancada para essa área de churrasqueira, parrilha e um fogão a lenha também. E próximo dessa área de churrasco, então, a gente tem uma zona de bar, porque aqui não acontecem só encontros familiares, também acontecem encontros de amigos. Então, por isso que nesse espaço a gente colocou alguns itens que têm mais a ver com essa utilização. Então, por exemplo, a gente tem aqui a mesa de sinuca, que era um pedido do cliente, que ela está super integrada aqui com o painel de TV, uma mesinha bistrô para a gente ter essa acomodação dos usuários que estão por aqui. Além disso, aqui atrás, bem próximo, a gente tem cervejeiras e ali, então, a gente já entra para a área de churrasco. Então, esse uso acaba ficando restrito só para essa zona aqui, quando é o caso de encontro de amigos, porque é uma área que é mais comum para essa utilização. E vocês já pararam para pensar o que é servir 40 pessoas? A gente precisa de bastante espaço de armazenamento, principalmente para louças. E pensem em 40 pessoas circulando nesse espaço, e às vezes um precisa de um copo, outro quer mais um prato. Então, outra estratégia para a gente ter a organização desse espaço e não ter aquele conflito de usos é a gente usar uma bela de uma cristaleira e um louceiro para que a gente tenha todo esse material fora daquela área de preparo. Então, o que a gente fez? A gente uniu as funções de louceira e cristaleira num móvel só. Esse móvel aqui, por exemplo, na parte de baixo, a gente tem todas as peças mais pesadas, pratos, copos, enfim, que está dentro do armário. E aqui para cima, a gente tem a parte de copos, cristais, enfim, onde o próprio visitante consegue se servir sem atrapalhar nos outros usos. E na estética interna, a questão do rústico com o contemporâneo também foi harmonizada. Lembra que eu falei, né, das madeiras que a gente utilizou na mesa, com esse aspecto mais rústico, que já era uma madeira do cliente. Mas para cá a gente trouxe elementos um pouco mais contemporâneos também. A gente tentou harmonizar o tom do MDF, né, um tom que não é tão claro assim e que harmonize bem com a madeira que ele já tinha, com alguns outros elementos que também são mais contemporâneos. Para a cristaleira a gente trouxe um vidro reflecta, que fica super moderno. Quando ela não estiver muito bagunçada, não aparece tanto. Quando quiser mostrar mais coisas dentro, deixa a luz acesa. E aqui para a cozinha a gente trouxe esse tom bem contemporâneo do cinza com o metal preto. Também tem a bancada de quartzo cinza. A parte amadeirada lá em cima, né, sempre puxando esse tom da madeira para integrar esteticamente com os outros espaços. E uma particularidade, a gente deixou por conta das clientes, para o gosto das clientes, a escolha do revestimento. A nossa sugestão, a princípio, era um revestimento verde, e elas foram na loja e se encantaram com esse aqui, com o amarelo. E o casamento com o cinza ficou super contemporâneo também, e acho que casou super bem. Uma curiosidade aqui, tá? Quem pensou a princípio e ajudou a gente no processo de escolha foram os maridos, foram os homens, né, que colocaram o seu dedinho, mas quando chegou no toque final, elas entraram e fizeram toda a diferença. E aqui a gente destaca sempre a importância
de projetar o arquitetônico junto com interiores. A gente só conseguiu esse resultado, esses fluxos tão bem pensados, porque o cliente contratou os dois projetos simultaneamente. Então a gente conseguiu dar todas as nuances, tanto de funcionalidade quanto de estética, num casamento perfeito. E a comprovação do sucesso desse espaço está na utilização deles. Principalmente agora nessa época de final de ano, está fazendo maior sucesso, principalmente aqui essa área externa com piscina. Então é muito legal ver os clientes se apropriando do espaço que a gente pensou com tanto carinho para eles. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtidinha aqui pra gente. Compartilhe esse vídeo também com quem vocês acharem que tem interesse em ter um salão desse aqui para sua família e seus amigos. Deixa nos comentários também pra gente saber o que vocês mais gostaram e até o próximo. Tchau, tchau!